Certo. Agora vamos mergulhar em algo fascinante: o universo antes de Newton. E quem achava o quê? Se você olhasse só para o céu, sem saber nada de física, também concluiria que o Sol se move ao redor da Terra. Ele nasce no leste, se põe no oeste, e a impressão é muito convincente. Nesta sessão, a gente vai acompanhar essa virada de ideia, de uma Terra no centro do universo até as leis matemáticas precisas de Kepler, passando por confusão, proibição de livros, prisão e, no fim, até a polêmica história de Plutão. Então, a ideia central aqui é a transição do geocentrismo para o heliocentrismo. Olhando para essa linha histórica, o modelo geocêntrico de Ptolomeu, lá no século II depois de Cristo, colocava a Terra no centro de tudo. Parecia fazer sentido, mas os planetas mostravam comportamentos estranhos. Às vezes aceleravam e, vistos da Terra, até pareciam andar para trás. Para salvar o modelo, surgiram os epiciclos, que eram essas rodas dentro de rodas. Funcionava razoavelmente bem para a época, mas era um sistema cada vez mais remendado. Copérnico, no século XVI, propôs algo muito mais elegante: colocar o Sol no centro. Isso simplificava bastante a descrição dos movimentos, mas entrava em choque com a visão oficial da Igreja, e seu livro foi proibido. Galileu reforçou essa mudança quando observou 4 luas orbitando Júpiter. Isso mostrava claramente que nem tudo girava ao redor da Terra, e o resultado foi sua prisão pela Inquisição. Kepler, por sua vez, organizou décadas de observações e descreveu o movimento dos planetas com leis matemáticas precisas, sem precisar de epiciclos. E a observação final do slide lembra que a astronomia continua redefinindo seus critérios. Em 2006, Plutão foi reclassificado como planeta anão, o que abre a discussão sobre o que realmente define um planeta. Então, a ideia central aqui é a primeira lei de Kepler. As órbitas planetárias são elipses, não círculos. Como o slide destaca, durante séculos se imaginou que os planetas seguiam círculos perfeitos. Kepler quebra essa ideia ao mostrar que a trajetória correta é uma elipse, que você pode imaginar como um círculo levemente achatado. Numa elipse, existem 2 pontos especiais chamados focos. E o detalhe decisivo é este: o Sol não fica no centro da órbita, ele ocupa um dos focos. Isso faz com que a distância entre o planeta e o Sol mude ao longo do percurso. Quando o planeta está mais perto do Sol, temos o periélio. Quando está mais longe, temos o afélio. Para representar o tamanho médio da órbita, usamos o raio médio, r, que é a média entre a distância mínima e a distância máxima. R igual a d mínimo mais d máximo dividido por 2. Perceba que essa fórmula resume de forma simples o tamanho da órbita e vai aparecer de novo nos exercícios. Agora, indo um pouco mais fundo, por que temos estações do ano? A resposta mais comum é dizer que no verão a Terra está mais perto do Sol e no inverno mais longe. Parece lógico, mas não explica o que realmente acontece. Como você pode ver no slide, a órbita da Terra tem excentricidade de apenas 0,02, ou seja, ela é quase circular. A diferença entre a menor e a maior distância ao Sol é grande em quilômetros, mas pequena em termos relativos, menos de 4% da distância média. E aqui entra o argumento decisivo. No hemisfério sul, o verão acontece em dezembro e janeiro, justamente quando a Terra está no periélio, mais próxima do Sol. Se a distância fosse a causa das estações, todos os lugares do planeta teriam verão ao mesmo tempo. Mas, quando é verão no Brasil, é inverno na Europa. Portanto, a causa real está na inclinação de 23,5 graus do eixo terrestre. Essa inclinação muda o ângulo de incidência da luz solar em cada hemisfério ao longo do ano, e é isso que altera a temperatura. Então, a órbita elíptica existe, como diz a primeira lei de Kepler, mas no caso da Terra, ela não é a responsável pelas estações. Então, a ideia central aqui é a segunda lei de Kepler, a chamada lei das áreas. Antes mesmo do enunciado formal, vale olhar para a intuição mostrada no slide. Pense no patinador artístico. Quando ele fecha os braços junto ao corpo, gira mais rápido. Quando abre os braços, gira mais devagar. O planeta faz algo análogo ao longo da órbita. No periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, ele se move mais rapidamente. No afélio, que é o ponto mais distante, sua velocidade diminui. Perceba que isso não acontece por acaso.
Essa variação é consequência da conservação do momento angular, uma lei física que o planeta obedece o tempo todo. Em outras palavras, perto do Sol vai rápido, longe do Sol vai devagar. Guarde bem essa imagem, porque ela ajuda a entender a lei antes mesmo de decorar sua formulação. Agora, indo um pouco mais fundo, vamos ao enunciado formal da segunda lei de Kepler. Imagine esse vetor que vai do Sol até o planeta como um ponteiro. Enquanto o planeta se move, esse ponteiro vai varrendo uma área, como se fosse uma fatia de pizza. A lei diz exatamente isso. Em intervalos de tempo iguais, esse vetor varre áreas iguais. Parece simples, mas as consequências são profundas. Como você pode ver na órbita elíptica, o planeta não fica sempre à mesma distância do Sol. Quando ele está perto, no periélio, o vetor é curto. Para varrer a mesma área em pouco tempo, o arco percorrido precisa ser bem maior, e isso significa velocidade alta. Quando está longe, no afélio, o vetor é longo. A mesma área pode ser varrida com um arco bem menor, e aí a velocidade pode ser mais baixa. Perceba que a lei não fala diretamente de velocidade, mas essa variação é uma consequência matemática inevitável. A animação ao lado mostra exatamente isso. As fatias sombreadas têm a mesma área, mas os arcos têm tamanhos muito diferentes. E vale destacar, essa lei não serve só para planetas em torno do Sol. Ela se aplica a qualquer corpo em órbita sob força central, como satélites, luas e cometas. É uma lei universal do movimento orbital. Então, a ideia central aqui é a terceira lei de Kepler, também chamada de lei dos períodos. A pergunta-chave é: existe uma relação matemática entre o tamanho da órbita de um planeta e o tempo que ele leva para completar uma volta? A resposta é sim, e ela é elegante. Para qualquer planeta do Sistema Solar, se nós pegarmos o cubo do raio médio da órbita e dividirmos pelo quadrado do período, o resultado será sempre o mesmo número. Essa é a constante Kp, que depende apenas da massa do Sol, não da massa do planeta. Em outras palavras, trocar Mercúrio por Netuno, por Saturno ou por qualquer outro planeta não muda a razão r² sobre t². Isso significa que quanto mais distante do Sol, mais longo é o ano do planeta. Mercúrio, que está bem perto, leva só 88 dias para dar uma volta completa. Netuno, lá no extremo do Sistema Solar, leva 165 anos terrestres. Então, viver em Netuno não seria exatamente um bom plano para fugir da escola. Quando você completasse um ano por lá, aqui já teriam passado gerações inteiras de colegas. Agora vamos entender como usar a terceira lei na prática. Como a constante Kp é a mesma para todos os planetas do Sistema Solar, podemos escrever que r³ sobre t² de um planeta é igual a r³ sobre t² de qualquer outro. Perceba que o valor numérico de Kp nem precisa aparecer, ele fica implícito na igualdade entre os dois lados. Isso é poderoso porque nos permite comparar planetas diretamente. Imagine, por exemplo, um planeta hipotético com raio orbital 4 vezes maior que o da Terra. Nós já sabemos que o período dele será maior, mas quanto maior? Aplicando a igualdade, chegamos a TH² igual a 4³ vezes T terra ao quadrado. 4³ é 64. Como o período da Terra é 1 ano, então TH² vale 64. Tirando a raiz quadrada, obtemos 8. Ou seja, o ano desse planeta hipotético dura 8 anos terrestres. Se você tivesse 16 anos lá, teria comemorado só 2 aniversários na contagem local. E aqui está a ideia importante. O raio aumentou 4 vezes, mas o período aumentou 8 vezes. Esse efeito vem justamente da combinação entre o cubo e a raiz quadrada na fórmula. Vamos colocar isso em prática? Temos um planeta hipotético, cujo raio orbital é 4 vezes o da Terra. A pergunta é direta: quanto dura o ano dele em anos terrestres? Primeiro, escrevemos a proporção da terceira lei de Kepler. RH³ sobre TH² é igual a RHT³ sobre TNHT². Perceba que não precisamos dos valores absolutos dos raios, apenas da razão entre eles. Agora isolamos TH². Com isso fica RH sobre RHT, tudo elevado ao cubo, vezes TNHT². Substituindo os dados, 4³ é 64 e TNHT vale 1 ano. Então, TH² fica igual a 64.
Tirando a raiz quadrada de 64, chegamos a TH igual a 8 anos terrestres. E agora eu quero que você repita esse mesmo raciocínio para um novo caso. Se o planeta tiver raio igual a 9 vezes o da Terra, qual será o período? Siga o mesmo caminho. Escreva a proporção, isole TH e substitua os valores. A resposta você me diz daqui a pouco. Então, a ideia central aqui é que a razão r ao cubo sobre t ao quadrado funciona como uma espécie de impressão digital do Sol. Todo planeta que orbita o Sol compartilha esse mesmo valor. O que isso significa na prática? Que existe uma relação fixa entre o tamanho da órbita e o tempo que o planeta leva para completá-la. E mais, o período cresce mais rapidamente do que o raio. Se o raio quadruplica, o período não vai para 4, vai para 8, porque a fórmula envolve potências diferentes. É por isso que no planeta hipotético que vimos, um ano dura 8 dos nossos anos. Se alguém tivesse 16 anos por lá, teria comemorado só 2 aniversários. Mas além da brincadeira, a mensagem importante é esta: quanto mais longe do corpo central, mais lentamente o movimento orbital acontece. E essa lógica não vale só para os planetas do Sistema Solar. Ela também se aplica a luas em torno de Júpiter, satélites ao redor da Terra e exoplanetas em outros sistemas. A proporção r ao cubo sobre t ao quadrado é universal para um mesmo corpo central. Certo. Agora vamos mergulhar em algo fascinante. Newton em isolamento muda a ciência para sempre. Imagina você em casa, isolado por causa de uma pandemia, sem poder sair, sem Netflix, sem delivery, só você e seus pensamentos. Foi exatamente isso que aconteceu com Isaac Newton em 1665. A peste bubônica fechou a Universidade de Cambridge e Newton foi mandado para casa. Tinha 23 anos. Em vez de entrar em colapso existencial, ele usou esse tempo para, sem exagero, mudar a história da ciência. Foi nesse isolamento que ele desenvolveu o cálculo, estudou óptica e, o que mais nos interessa agora, começou a formular a lei da gravitação universal. A história da maçã caindo talvez seja lenda, mas o fato é real. Enquanto o mundo estava em pausa, Newton estava no modo turbo. Nesta sessão, vamos entender exatamente o que ele descobriu e por que isso é tão poderoso. Então, a ideia central aqui é simples. Toda massa atrai toda massa, sempre. Olhando para essa fórmula no slide, F igual a G vezes μA vezes μB dividido por D ao quadrado, cada termo tem um papel muito claro. O numerador traz o produto das duas massas. Quanto maiores as massas, maior a força. Isso é direto. Já o denominador é d ao quadrado, ou seja, a distância entre os centros de massa elevado ao quadrado. Isso significa que a força cai muito rápido quando a distância aumenta. E o g, a constante da gravitação universal, vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Esse número é absurdamente pequeno. É por isso que você não sente atração gravitacional pela pessoa sentada ao seu lado. As massas humanas, multiplicadas por esse g microscópico, produzem uma força da ordem de nanonewtons, completamente imperceptível. A gravidade só se torna dominante quando pelo menos uma das massas é colossal, como a Terra, a Lua ou o Sol. Newton não inventou a gravidade. Ela sempre esteve aqui. Mas foi ele quem colocou ela em uma equação. Agora, indo um pouco mais fundo, vamos colocar os números na mesa para sentir o que essa lei realmente significa. Olha a tabela no slide. Quando a distância é d, a força é F. Se você dobra a distância para 2d, o denominador vira 4d ao quadrado, então a força cai para F sobre 4, um quarto da original. Se triplica a distância, a força vai para F sobre 9. Se quadruplica, vai para F sobre 16. Perceba como essa relação de inverso do quadrado despenca rápido. É a mesma lógica que aparece na intensidade da luz, do som e dos campos elétricos. Agora veja os exemplos extremos. 2 estudantes, cada um com 70 quilos, sentados a 1 metro um do outro, exercem entre si uma força gravitacional de aproximadamente 3,3 vezes 10 elevado a menos 7 newtons. Menos de meio micronewton. Você não sente isso porque é 100 mil vezes menor do que o peso de um fio de cabelo.
Já no caso da Terra e da Lua, as massas são gigantescas. A Terra tem 6 vezes 10 elevado a 24 quilos, a Lua tem 7 vezes 10 elevado a 22 quilos, e a distância média entre elas é 384 mil quilômetros. Aplicando a mesma fórmula, chegamos a uma força de cerca de 2 vezes 10 elevado a 20 newtons. É esse puxão gravitacional imenso que mantém a Lua em órbita há bilhões de anos. A mesma fórmula, os mesmos termos, só que agora as massas são planetárias e o G minúsculo finalmente aparece com força. Então, a ideia central aqui é uma das imagens mais poderosas da física. Órbita é queda livre que nunca termina. Imagine a cena mostrada no slide. Você está no topo de uma montanha altíssima e lança uma pedra horizontalmente. Quanto mais forte você joga, mais longe ela cai antes de tocar o chão. Agora vem um salto de ideia. Se você lançar rápido o suficiente, enquanto a pedra cai, a superfície da Terra também vai se curvando para baixo na mesma proporção. A pedra nunca chega ao chão, ela entra em órbita. É exatamente isso que acontece com qualquer satélite. Ele está caindo em direção à Terra o tempo todo, mas sua velocidade horizontal é grande o bastante para que a Terra fique sempre escapando por baixo. A gravidade é a força que curva essa trajetória, fazendo o papel de força centrípeta. E tem mais: se a nave está caindo e o astronauta também está caindo, com a mesma aceleração, não surge força de contato entre eles. É por isso que o astronauta flutua dentro da nave. Não porque a gravidade sumiu, mas porque os dois estão em queda livre constante, juntos. Agora, indo um pouco mais fundo, vamos derivar os resultados mais importantes sobre órbitas. Olhando para a equação no slide, a força gravitacional, G vezes m dividido por r ao quadrado, é igual à força centrípeta, m vezes v ao quadrado dividido por r. E aqui aparece um detalhe fantástico. A massa do satélite, o m minúsculo, está nos dois lados e cancela completamente. Isso significa que a velocidade orbital não depende do tamanho nem do peso do satélite. Ela depende apenas da massa do planeta e do raio da órbita. Isolando v, chegamos à raiz quadrada de gm dividido por r. Para o período, usamos que t é a circunferência da órbita dividida pela velocidade e obtemos 2π vezes a raiz cúbica de r ao cubo dividido por gm. O resultado mantém a mesma ideia, nenhuma dependência da massa do satélite. Um satélite de 1 kg e um de 1.000 kg na mesma órbita percorrem a mesma velocidade e levam o mesmo tempo para dar a volta. Isso não é coincidência. É a mesma razão pela qual todos os objetos caem com a mesma aceleração gravitacional. O m cancela. E se quiséssemos um satélite que ficasse sempre parado sobre o mesmo ponto da Terra? Isso é possível. Basta colocar o satélite numa órbita em que o período seja exatamente igual ao período de rotação da Terra, ou seja, 24 horas. Ele gira junto com a Terra e, visto daqui de baixo, parece completamente estático no céu. Olhando para esse valor que aparece no slide, usando a fórmula do período que acabamos de derivar, conseguimos calcular em que raio isso acontece. E o resultado dá aproximadamente 42.265 quilômetros do centro da Terra, ou seja, cerca de 35.900 quilômetros acima da superfície. É uma altitude enorme, quase 6 vezes o raio da Terra. É nessa faixa que ficam os satélites de TV a cabo, de internet e de telecomunicações. Por isso, a antena parabólica da sua casa aponta fixamente para esse ponto. O satélite não muda de posição em relação à superfície. E aqui entra uma curiosidade histórica importante. O Sputnik soviético, lançado em outubro de 1957, foi o primeiro objeto artificial a orbitar a Terra. Ele não era geoestacionário, ficava em órbita baixa, a poucas centenas de quilômetros de altitude, e permaneceu em órbita por apenas 22 dias antes de reentrar na atmosfera. Mas foi o pontapé inicial da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, que levaria humanos à Lua 12 anos depois. Todo corpo com massa cria ao seu redor um campo gravitacional, uma região do espaço onde qualquer outro corpo sente uma força de atração. Olhando para a equação no slide, a intensidade desse campo num ponto a uma altitude h acima de um astro de massa m e raio r é dada por g igual a g vezes m dividido pelo quadrado de r mais h.
Perceba que R mais H é simplesmente a distância do centro do astro até o ponto onde estamos calculando. Quando estamos exatamente na superfície, H é zero, e a equação se reduz a G0 igual a G vezes m sobre R ao quadrado, que é a aceleração gravitacional na superfície. Agora, a ideia central aqui é muito importante. Quanto maior o H, maior o denominador, e, portanto, menor o G. A gravidade enfraquece conforme nos afastamos, mas ela enfraquece mais devagar do que muita gente imagina. Na Estação Espacial Internacional, que orbita a cerca de 400 quilômetros de altitude, o valor de G ainda é aproximadamente 90% do que sentimos aqui na superfície. Ou seja, a gravidade lá em cima continua muito forte, e isso vai ser essencial para entender por que os astronautas flutuam. Agora vamos usar a fórmula que acabamos de ver para comparar diferentes astros. E o resultado é bastante surpreendente. Parece muita informação, mas vamos por partes. A Lua tem massa e raio bem menores que os da Terra. Fazendo a conta que aparece na tela, dividindo o G da Lua pelo G da Terra, chegamos a um fator de aproximadamente 1/6. Isso explica por que os astronautas da Apollo saltitavam com tanta facilidade na superfície lunar. Cada passo tinha 6 vezes menos peso puxando para baixo. Em Júpiter, o G de superfície é cerca de 25 metros por segundo ao quadrado, então você pesaria 2,5 vezes mais do que aqui. E no Sol, impressionante 275 metros por segundo ao quadrado. Seu peso seria 28 vezes maior. Claro, supondo que o Sol fosse sólido e que você não evaporasse imediatamente ao chegar lá. Agora vem a correção de uma ideia muito comum. Muita gente acha que os astronautas da ISS flutuam porque não há gravidade no espaço. Mas acabamos de ver que a 400 quilômetros de altitude ainda existe cerca de 90% da gravidade terrestre. A razão deles flutuarem é outra. A estação e tudo dentro dela estão em queda livre contínua ao redor da Terra. É como se tudo estivesse caindo junto o tempo todo, e por isso ninguém sente o próprio peso. Gravidade zero, nesse caso, é um mito. O que existe é queda livre contínua. Vamos colocar isso em prática? Queremos calcular a aceleração da gravidade na Lua, e o truque elegante deste exemplo é que não precisamos de G em nenhum momento. Escrevemos a fórmula de G para a Lua e a fórmula de G para a Terra separadamente. Quando dividimos uma pela outra, o G cancela imediatamente dos dois lados. O que sobra, como você pode ver no slide, é a razão das massas multiplicada pela razão dos raios ao quadrado. Agora substituímos os dados. A Terra tem massa 81 vezes maior que a Lua, então m da Lua sobre m da Terra vale 1,81 avos. E o raio da Terra é 3,7 vezes o raio da Lua, então esse fator ao quadrado vale 13,69. Multiplicando, 13,69 dividido por 81 dá aproximadamente 1/6. E chegamos ao resultado. A gravidade na superfície da Lua é cerca de 1/6 da gravidade aqui na Terra, algo em torno de 1,6 metro por segundo ao quadrado. Percebe como isso aparece nas imagens das missões Apollo? Aqueles saltos meio lentos não são efeito especial. Cada passo tinha apenas 1/6 do peso puxando para baixo. O que na Terra seria um saltinho, na Lua vira quase um voo. Agora vamos descobrir a velocidade que um satélite precisa ter para orbitar rente à superfície da Terra. O truque central deste exemplo é a substituição que simplifica tudo. Em vez de usar G e M separadamente, nós aproveitamos que já sabemos G e R. Na órbita rasante, a única força sobre o satélite é a gravidade, e ela faz exatamente o papel da força centrípeta. Então escrevemos, como está no slide, m vezes G igual a m vezes v ao quadrado sobre R. As massas do satélite cancelam dos dois lados e isolamos a velocidade. V é igual a raiz de G vezes R. Agora substituímos os valores. G vale 10 metros por segundo ao quadrado e o raio da Terra vale 6,4 vezes 10 elevado a 6 metros. O produto dá 6,4 vezes 10 elevado a 7 e a raiz disso é aproximadamente 8.000 metros por segundo, ou seja, 8 quilômetros por segundo. Convertendo para quilômetros por hora, chegamos a 28.800 quilômetros por hora. Esse valor tem nome.
Velocidade cósmica de primeira espécie. Para sentir o tamanho disso, compare com um avião comercial, que voa a cerca de 900 km por hora. Seria preciso algo 32 vezes mais rápido para entrar em órbita. É uma velocidade realmente fora da escala do nosso dia a dia, e por isso, lançar um satélite é um feito tão impressionante.